Vamos começar a nossa videoaula. Estamos estudando nada mais, nada menos do que a Segunda Guerra Mundial. Só que esse vídeo é da segunda parte, né? Na primeira parte a gente viu coisas como essa, né? Começamos analisando o saldo da Primeira Guerra Mundial, da Grande Guerra, que os italianos se sentiam injustiçados pela divisão dos espólios da guerra, que os alemães consideravam abusivas as imposições do Tratado de Versalhes, e que a Grande Guerra ela exacerbou, ela aumentou os sentimentos nacionalistas e esse foi, no caso, o elemento utilizado para a emergência de governos autoritários, o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Nós observamos, né, o expansionismo nazi-fascista também na última aula, percebendo primeiramente que Hitler estabelece um governo ditatorial, coloca fim à República de Weimar, e em 1935 ele rompe com o Tratado de Versalhes e começa, né, o seu plano de expansão, né, afirmando que as dívidas já estavam saldadas. Em 1936, a Itália, o Japão e a Alemanha criam lá o chamado Pacto Anticomiterne, que era um pacto anticomunismo, cada um seguraria a expansão do comunismo soviético. Em 1938, com apoio da Itália e do Japão, Hitler inicia sua política de expansão territorial anexando os Sudetos. A Liga das Nações se manifesta contra a política alemã e Hitler firma o acordo na Conferência de Munique em 1938, dizendo que não ia continuar avançando sobre territórios europeus. Entretanto, em 1939, ele firma o Pacto de Não Agressão com a União Soviética, que era sua inimiga, né, já na intenção de invadir a Polônia, né, sem ter que lidar com qualquer tipo de resistência dos soviéticos. O Japão também já demonstrava interesses expansionistas desde 1931, quando havia anexado a Manchúria e uma região do norte da China. Bem, a deflagração do conflito nós vimos também na última aula. Hitler anexa em 1938 a Áustria, parte da Tchecoslováquia, e em 1939 invade a Polônia, mesmo após assinar o pacto em Munique, dizendo que não ia continuar avançando sobre outros territórios. O que fez com que a França e a Inglaterra se aliassem, né, e declarassem guerra à Alemanha, dando início, portanto, à Segunda Guerra Mundial. A União Soviética, até esse momento, ficou neutra por causa do Pacto de Não Agressão e anexou os territórios da Polônia que foram prometidos por Adolf Hitler. Na última aula, a gente estudou apenas a primeira fase da Segunda Guerra Mundial, com as vitórias do eixo. Então, a gente percebeu que na frente ocidental eles ocuparam a Dinamarca, a Noruega, a Holanda, a Bélgica e chegaram a conquistar em 1940 a França, né, através da técnica de guerra Blitzkrieg, né, guerra relâmpago, ataques pelo ar, ataques em terra, rapidamente dominavam o adversário. Na frente oriental, no dia 22 de junho de 41, os alemães lançam uma ofensiva sobre a União Soviética, aquela mesma União Soviética que tinha um pacto de não agressão. Era só momentâneo. Enquanto isso, né, no Mediterrâneo, a Itália invade a Albânia, a Grécia e impede a passagem dos aliados da França e da Inglaterra pelo mar Mediterrâneo. A gente fechou então a última aula falando justamente sobre o ataque dos japoneses a Pearl Harbor, uma base militar americana no Havaí, tá? E, no caso, o interesse dos japoneses por controlar a região do Pacífico, um interesse imperialista. A partir desse momento, os Estados Unidos declara guerra ao Japão, declara guerra ao eixo, promove a Batalha de Midway, ok? E a gente percebe, então, a entrada, de fato, dos Estados Unidos e da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Os soviéticos pela invasão de Hitler e os Estados Unidos pelo ataque a Pearl Harbor. Em 1942, a situação era essa. Os nazistas controlavam todo o norte da África, boa parte da Europa e já estavam avançando sobre territórios soviéticos. Mas agora a gente vai estudar a segunda fase da guerra, um período em que a gente vai perceber que de 1941 até 43 há um equilíbrio das forças entre o eixo e entre os aliados. Até 1941, o eixo, né, Berlim, Roma, Tóquio, vinha tendo uma série de vitórias nas principais batalhas, mas a partir de 42 a situação começa a se inverter.
Isso porque os aliados agora contavam com os Estados Unidos, com a União Soviética, e o combate aos nazistas começou a se dar a partir de três frentes: a região da Normandia, o norte da França, a região também da União Soviética e a região do norte da África. Nós vamos, nesse momento, observar as principais batalhas que vão marcar mudanças, transformações no rumo da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, a Batalha de Stalingrado, que começa em 1942 e se encerra em 43. Esse conflito é, com certeza, o mais sangrento da Segunda Guerra Mundial. Os nazistas, quando avançaram sobre a União Soviética, eles tinham planejado, né, uma operação chamada de Barbarossa. Essa operação consistia em três etapas. A primeira etapa seria a conquista de Leningrado, na Rússia. A segunda, Moscou, a capital. E a terceira, Stalingrado, né? Então, nessa última etapa da expansão nazista sobre o território soviético, a cidade de Stalingrado é cercada pelos alemães, tá, em agosto de 42, e essa situação, esse conflito, ele se estende até 1943. Essa cidade era uma cidade industrial muito importante para a União Soviética, representaria o fim da União Soviética naquela circunstância e a vitória dos nazistas, tá? Por isso, né, tanta importância. E os soviéticos, eles começaram a alimentar, através do rio que cortava a cidade, com mais e mais combatentes, né? E essa batalha, ela não tinha fim, tá? Ela se estende por muito tempo. Tanto que nazistas e soviéticos, eles se enfrentam na cidade de Stalingrado, casa a casa, quarteirão a quarteirão. Para a gente perceber como os dados são assustadores, essa batalha, ela custou a vida de pelo menos 1 milhão de soviéticos. 1 milhão de soviéticos disputando uma cidade foram mortos, tá? Se a gente contar também com os nazistas, a gente pode subir esse número para mais de 2 milhões de mortes. Entretanto, no fim do conflito, os soviéticos conseguiram, né, avançar sobre os nazistas a partir da Batalha de Stalingrado. Isso foi possível também porque, ao mesmo tempo que essa dura batalha era travada em Stalingrado, em 1942, as cidades alemãs eram bombardeadas por aviões estadunidenses. Em 1943, os nazistas, eles são expulsos de todo o território soviético, na última batalha em solo soviético, chamada de Batalha de Kursk. A partir de então, três frentes são formadas pelos aliados que atacam simultaneamente, visando acabar com o domínio nazista sobre a Europa. A primeira frente, ela era uma ofensiva soviética e tinha como objetivo dominar Berlim, tá? E conforme eles iam passando, avançando sobre os territórios conquistados pelos nazistas, eles iam, no caso, libertando esses territórios, como, por exemplo, a Romênia, a Bulgária e a Polônia. Enquanto isso, tá, uma segunda frente desembarcava, né, com tropas anglo-estadunidenses, ou seja, ingleses estadunidenses, varrendo os alemães do continente europeu, mas numa outra região, né? Eles entraram pela Itália e eles contaram com o apoio dos partigiani. Partigiani eram grupos italianos contrários ao fascismo, eram grupos antifascistas que começaram a fornecer informações, proteger os combatentes, né, dessas tropas anglo-estadunidenses e libertar o nazifascismo até mesmo da Itália. Essa segunda frente conseguiu até mesmo tirar Benito Mussolini do poder. Já a terceira frente, uma das mais impressionantes, começa pela região da Normandia, no norte da França. Ela se inicia em 1944 e é chamado de Dia D. Foi, no caso, uma promoção ali de um desembarque de muitos soldados aliados nessas praias do norte da França. O objetivo era libertar a França e pressionar a Alemanha com mais um fronte, um terceiro fronte, né, de combate. Só para a gente observar nessa imagem, né, o tamanho dessa mobilização militar que contou com combatentes do Reino Unido, dos Estados Unidos, do Canadá. Observando, por exemplo, esse documento histórico, essa fotografia, a gente percebe o tamanho, né, da mobilização através dos navios de guerra,
com porta-aviões, com dirigíveis, com aviões, com tanques de guerra. Essa operação militar, né, chamada de Dia D, ela é a maior operação aeronaval da história. Existe um filme chamado Resgate do Soldado Ryan. A primeira cena, ela descreve esse desembarque, né? E a gente percebe, por exemplo, tanto no filme quanto nos próprios dados do evento histórico, o tamanho da mobilização. 150 mil homens foram desembarcados, com 14.200 barcos, 600 navios e milhares de aviões. A partir do dia D, a gente percebe esse triplo ataque da aliança. Um fronte vindo da União Soviética, outro do sul da Itália e agora também na Normandia. Conforme iam avançando, as tropas aliadas iam libertando os povos do nazismo. E os primeiros a chegarem, de fato, a Berlim foram os soviéticos. Logo depois dos soviéticos chegaram as tropas anglo-estadunidenses, ou seja, ingleses e americanos. Hitler, ele reconhece a sua derrota no dia 30 de abril de 1945. Entretanto, ele não assina nenhuma rendição, ele não se rende. Ele, junto com sua esposa, Eva Braun, cometem suicídio em um bunker em que os dois estavam escondidos. Ela toma veneno, cianureto, e Hitler dá um tiro em si próprio. Ele pede, antes de cometer o suicídio, para que coloquem fogo nos corpos de Adolf Hitler e de Eva Braun, para evitar a execração pública, assim como tinha acontecido com seu principal aliado, Benito Mussolini. Na Itália, Benito Mussolini, depois de morto, né, é pego e pendurado em praça pública, né, tanto ele quanto a sua amante, e eles são espancados publicamente. Evitando, então, essa mesma humilhação, Adolf Hitler pede, né, para que o seu corpo e de sua esposa sejam incinerados. No dia 8 de maio de 1945, o almirante Dönitz, que tinha sido escolhido por Hitler para liderar, né, após a sua morte, ele anuncia a rendição da Alemanha através do rádio. Apesar da vitória sobre os italianos, da vitória sobre os alemães, a guerra ainda não tinha fim. Faltava ainda mais um país do eixo. Qual mesmo? O Japão. Bem, os Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, desenvolveu um projeto chamado Projeto Manhattan, que tinha avançado bastante na construção de uma bomba atômica. Eles já haviam até feito testes em algumas ilhas, né, com essas bombas, mas ainda não haviam usado por falta de necessidade. O Japão se negava a assinar uma rendição, entretanto estava isolado, não tinha aliado nenhum. E a gente sabe que o Japão é uma ilha, né? Nessa situação de isolamento total e com uma imposição de um bloqueio comercial contra o Japão, a rendição, para muitos especialistas, seria uma coisa muito óbvia, em breve aconteceria. Entretanto, no dia 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos da América lançou sobre a cidade de Hiroshima uma bomba atômica que instantaneamente matou 140 mil pessoas. 3 dias depois, no dia 9 de agosto de 1945, uma segunda bomba foi lançada sobre a cidade de Nagasaki e culminou com a morte instantânea de mais 100 mil pessoas. Só para a gente ter uma situação de comparação, a nossa cidade aqui, Apucarana, ela não tem 150 mil habitantes, tem menos. Imagina, por exemplo, uma bomba que ao explodir já aniquila imediatamente todas essas pessoas. E essa bomba é lançada não só uma vez, mas 2 vezes. Bem, além das mortes imediatas, tá, pela explosão, como a gente pode observar, né, o poder de destruição dessa bomba, né, nesta imagem, a gente pode perceber também que as mortes podem vir posteriormente. É porque a bomba atômica, além do calor e do impacto do deslocamento do ar, ela mata também pela radiação. Essa radiação exposta aos seres humanos produz deformações no corpo, queimaduras, desenvolve, por exemplo, câncer na tireoide, má formação dos bebês. 2 bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos queriam lá a rendição dos japoneses, mas também era um recado ao restante do mundo, que os Estados Unidos tinha bomba atômica e se acreditassem que era necessário, eles iriam usar. No dia 19 de agosto de 45, os japoneses assinam um tratado de rendição.
Entretanto, isso não é tudo. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as tropas aliadas, né, elas passavam pelos territórios antes nazistas ocupados lá pelo Hitler e começaram a se defrontar com uma situação de campo de extermínio, né, dos nazistas. Infelizmente, terminar adversários de uma guerra é uma prática um tanto quanto comum na história da humanidade. Entretanto, dois fatores chamaram particularmente a atenção do mundo em relação aos nazistas. O primeiro fato foi de que o Hitler ele se aproveitou da situação da guerra, né, para colocar em prática uma ideia há muito acalentada por ele, chamada de solução final, que consistia no extermínio de todos os judeus do mundo. Não somente os judeus, mas também os ciganos, os alemães que tinham deficiência física, mental e até mesmo seus inimigos políticos ou de guerra. Isso é uma das coisas que chamou a atenção. A segunda coisa que chamou a atenção foi que os nazistas, eles sistematizaram a morte nesses locais, nesses campos de extermínio. Foram criadas câmaras de gás que permitiam eliminar dezenas ou até centenas de pessoas de uma única vez. Essa ilustração ela pretende ilustrar para a gente como é que funcionavam esses campos de concentração que foram transformados em campos de extermínio. Os indivíduos que aparecem ali no número 1 são os judeus ou os deficientes físicos, né, homossexuais, deficientes mentais, ou seja, todo aquele indivíduo que era obrigado a viver nesses espaços. E eles estão sendo levados ali para um último banho. Infelizmente, muitos deles nem sabiam o que estava prestes a acontecer. Eles eram colocados dentro dessa câmara, pelados, ok? Nus. Então, o item 2 descreve o momento em que a substância Zyklon B, tá? Um veneno para insetos e piolhos, era jogado no sistema de água, né? E que, ao aquecer, era levado pelos exaustores, né, para dentro desse espaço. Em 20 minutos, todos caíam mortos. Só que essa morte, apesar de parecer meio rápida, não era instantânea. Então, quando eles percebiam a falta de ar, eles tentavam escapar desses ambientes. Muitos quebravam ossos, batiam nas portas, né? Corriam do lado para o outro, desesperados, sem espaço, mas depois caíam desmaiados e mortos. A construção, a engenharia da morte era tão absurda que eles já faziam, né, numa região mais baixa, né, eles já colocavam no subsolo um espaço para tirar esses judeus, tá, que haviam sido assassinados. E enquanto eles iam recolhendo os corpos, os exaustores lá no espaço número 6 já sugavam o veneno. Posteriormente, conferiam as bocas das pessoas para ver se não tinha lá nada de valor, um dente de ouro, alguma coisa, colocavam em carroças e depois levavam para serem incinerados. O que Hitler, os nazistas e a população da Alemanha, que em sua maioria apoiou o nazismo, fez, foi chamado de genocídio. Genocídio é o extermínio sistemático de um grupo étnico ou de uma característica cultural. Mais de 6 milhões de assassinatos foram feitos pelo regime nazista, de judeus, de ciganos, de homossexuais, de testemunhas de Jeová, de deficientes físicos e mentais, de opositores políticos. Essa imagem aqui no centro é de um dos campos de extermínio mais famosos pelo número de mortos, chamado Auschwitz. Na entrada está escrito Arbeit macht frei. O trabalho liberta. Bem, por baixo desse verniz de discurso, né, conservador, né, exaltando símbolos nacionais, exaltando o trabalho, escondia-se essa face cruel que todo grupo que propaga o ódio tem. Esses grupos espalham o ódio, espalham o desentendimento, espalham a não compreensão de todo e qualquer evento. Do lado esquerdo, nós temos ali só óculos de pessoas que foram exterminadas. Do lado direito, a gente tem as malas dessas pessoas que chegavam nesse ambiente achando que ali trabalhariam, né, nos campos de concentração, trabalho forçado, escravidão, mas trabalho. Que liberdade eles encontraram? Bem,
Após a Segunda Guerra Mundial, foi criado o Tribunal de Nuremberg, que levou todos os envolvidos a esse extermínio a um julgamento. Foi criado a partir daí um conceito inédito, o conceito de crimes de guerra, situações que não são toleradas nem mesmo na guerra. Entre 1945 e 1949 foram feitas 12 sessões no Tribunal de Nuremberg. 200 acusados foram julgados, muitos deles condenados à morte e outros à prisão perpétua. Entretanto, muitos conseguiram fugir, como por exemplo para a América Latina. Esses 4 personagens que aparecem aqui no slide são membros importantes da elite nazista e fugiram para a América Latina. Eu destaquei para vocês 2 pessoas. Adolf Eichmann, tá? Que era tenente-coronel da SS e assessor do Hitler, foi um dos principais arquitetos do Holocausto, organizou a deportação em massa de judeus para Auschwitz e outros campos de concentração. Ele é o segundo da imagem. Ele foi encontrado em Buenos Aires, na Argentina, e foi condenado à pena de morte em Jerusalém e enforcado no dia 30 de maio de 1962. Josef Mengele era oficial da SS e médico em Auschwitz. Ele ficou conhecido como Anjo da Morte, porque realizava experimentos cruéis e macabros com prisioneiros no campo de concentração, especialmente irmãos gêmeos. Ele é o terceiro que aparece ali na imagem. Ele não foi encontrado em vida. Seus restos mortais foram identificados em Bertioga, São Paulo, no ano de 1985. Quando a gente se depara, por exemplo, com a Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que dá para realizar uma série de pesquisas, porque são muitos assuntos interessantes. Assuntos ligados aos combates, às tecnologias desenvolvidas durante a guerra, assuntos sobre eventos mais específicos, como, por exemplo, a Batalha de Stalingrado, o ataque a Pearl Harbor, e outros assuntos como o Holocausto, né, esse assassinato em série sistematizado de todos esses indivíduos, né, de 6 milhões de pessoas, as bombas atômicas. Entretanto, atualmente existe algo muito sério que está acontecendo sobre esses assuntos e que é importante a gente perceber, a gente estudar. Existe um grupo muito grande e crescente de pessoas que são chamadas de negacionistas. São pessoas que escolhem negar a realidade como uma forma de escapar de uma verdade que é desconfortável, incômoda. Negar até mesmo coisas que são absurdamente impossíveis de negar, porque são empiricamente verificáveis. O que quer dizer isso? Que eu posso experimentar através dos meus 5 sentidos e perceber um evento, perceber uma experiência histórica. Entretanto, essas pessoas elas negam, dizem que não aconteceu. Na ciência, os negacionistas formaram grupos anti-vacina, os terraplanistas, né, que acreditam que a Terra é plana, e existe ainda o grupo dos negacionistas climáticos, que acreditam que não há aquecimento global, não acreditam na existência da AIDS e nem mesmo na Covid-19. Pensa bem, uma pandemia que parou todas as economias do mundo, e tem gente que acha que não existe, que é invenção da mídia, né? Que está querendo, no caso, exagerar, que são alarmistas. Bem, na história, esse grupo dos negacionistas, eles negam ditaduras, negam desigualdades sociais, desde gênero, de raça, de classe social, negam direitos humanos, dizem que esses direitos não devem ser dados a todos e negam o Holocausto. Esse filme aqui, ó, embaixo, chamado Negação, da Netflix, ele conta a história justamente de um embate jurídico que aconteceu na Inglaterra de um cara que se dizia jornalista que negava a existência do Holocausto contra uma mulher judia. Aqui no Brasil, a gente vê com mais facilidade as pessoas que negam os crimes cometidos durante a ditadura militar, dizendo que não são bem assim ou que são invenções. E nesse momento da pandemia, o negacionismo também apareceu, negando a ciência, negando as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Bem, eu queria propor, para a gente fechar essa videoaula, uma reflexão. E aí, sobre os negacionistas? Há negacionistas aqui no Brasil? Você conhece algum negacionista? Você, em muitos momentos, é negacionista? Uma opinião pode negar fatos? As fake news têm relação com o negacionismo?
Quais são os perigos dessa postura negacionista? Bem, eu conheço vários negacionistas, eu percebo o negacionismo, mas eu sei também que você também é capaz de perceber isso e perceber principalmente os perigos de se negar, por exemplo, o Holocausto, de se negar a Covid. Bem, mas isso você precisa fazer sozinho. Isso é por sua conta. Para a próxima aula, gente, nós vamos estudar a Guerra Fria, ok? Só que de uma forma diferente. A gente vai estudar ao vivo. Fique calmo, não precisa se preocupar, porque as instruções sobre como vai funcionar essas aulas, como vão funcionar essas aulas, em breve a Beth vai mandar para vocês, ok? Enquanto isso, faça lá as suas atividades, corrija as anteriores com gabarito e um beijo. Que saudade! Mas semana que vem a gente se encontra, né, ao vivo